Fala galera, sejam bem-vindos ao Visual Física. Quem fala com vocês é o professor Clayton. Hoje a gente vai estar falando sobre o estudo da temperatura. Vamos em frente? Pessoal, antes a gente tem que definir direitinho quem são as áreas que estudam o quê. A gente está muito acostumado, é muito comum na nossa vida a mecânica, que lida com partículas, ok? Mas as variáveis, elas são todas microscópicas: posição, velocidade, aceleração, variação de tempo. Em contrapartida, para se estudar a temperatura, a gente faz uso da termodinâmica, que lida com sistemas de muitas partículas, ok? Variáveis macroscópicas, né? Pressão, temperatura e etc. Dá uma olhada aí. Olha aí, você tem um certo volume ali, você tem uma quantidade gigantesca de partículas, sendo sobre elas aplicada uma pressão, que estão a uma certa temperatura, enfim. A relação entre essas variáveis microscópicas e as macroscópicas é feita pela chamada teoria cinética dos gases. Ok? Que a gente vai ver em breve. A gente não vai falar sobre isso hoje. Hoje a gente vai falar sobre temperatura e escalas termométricas, mas fica ligado aí. Beleza? Bom, vamos lá. A gente tem uma noção intuitiva do que é temperatura, ok? Mas a gente só vai entender de fato o que é a partir da chamada lei zero da termodinâmica. Mas de maneira intuitiva a gente diz, né, que o valor da temperatura está associado ao nível de agitação das partículas de um corpo, ok? Ou seja, quanto maior a temperatura, maior vai ser o estado de agitação. Tudo bem? Então imagina aí que você tem um sistema A e B, ok? E aí você tem paredes adiabáticas, são paredes que não permitem troca de calor, ok? Então o sistema é isolado, A e B. Você tem ali uma parede que a gente chama diatérmica, que permite a troca de calor entre A e B. O que significa isso? Após um tempo, A e B estarão em equilíbrio térmico. Beleza? E o que é equilíbrio térmico? Bom, um sistema isolado, ele sempre tende a buscar o seu equilíbrio térmico, ok? Então ele sempre tende a um estado em que as suas variáveis macroscópicas elas não mudam com o tempo. Tudo bem? Essa é a definição de equilíbrio térmico para a gente. Bom, vamos em frente. O que significa isso então? O que a lei zero da termodinâmica me diz? Ele diz assim, ó, se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, C, então estão também em equilíbrio térmico entre si. Dá uma olhada aqui, mais uma vez, um sistema de paredes adiabáticas, ok? E uma parede diatérmica. Você percebe ali que o sistema A está em equilíbrio com C e o sistema B está em equilíbrio com C. Eu também posso afirmar, então, que o sistema A está em equilíbrio com o sistema B. Beleza? O que significa isso, então? Todo corpo tem uma propriedade escalar chamada temperatura. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si, eles têm a mesma temperatura. Isso é uma nova forma de observar a lei zero da termodinâmica. Beleza? Um detalhe, a lei zero ela foi formulada em 1930, mais ou menos, lá na década de 1930, que é muito tempo depois da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Por isso ela é chamada de lei zero. Beleza? Seria muito estranho você ter que voltar, fazer uma chamada nova primeira lei, aí uma nova segunda lei, ficaria um negócio muito complicado. Então chamou de lei zero. Beleza? Mas e aí, como é que a gente faz para medir temperatura? Bom, hoje a gente sabe que a gente usa os chamados termômetros para medir temperatura. Né? Eles são instrumentos usados na determinação de temperatura de um corpo. Um termômetro comum deve ter uma substância termométrica que varia seu volume ao sofrer alguma variação de temperatura, como o caso do mercúrio, por exemplo, e uma escala que vai registrar um valor correspondente. Beleza? Bom, vamos lá. Eu trago aqui para vocês alguns exemplos de termômetro, né? Termômetros de meio ambiente, por exemplo, né? Termômetros industriais, aqueles que você usa em caldeira, em sistemas termicamente aquecidos a uma temperatura muito elevada. Termômetros clínicos, aquele que você, quando vai ao hospital, eles colocam embaixo do seu braço, geralmente. Hoje tem os outros termômetros, né? Que é aquele que você utiliza só o infravermelho, você aponta para a pessoa e já tem um valor da temperatura ali em alguns segundos. Enfim, então existem vários tipos de termômetro. Vamos falar um pouquinho desse termômetro aqui, ó. Esse é chamado de termômetro de gás a volume constante. O foco dele aqui é diferente, né? Você percebe que você tem um gás ali dentro de um bulbo, tudo bem, a uma certa pressão, ok? E ali do lado você tem um medidor de uma certa altura ali, que você vai deslocar um líquido que está aqui dentro. Então quando você tem um sistema a uma temperatura mais elevada, ele tende, por meio da lei zero da termodinâmica, a buscar o equilíbrio com o gás que está aqui dentro, elevando então sua temperatura, fazendo com que ele dilate, ocupe mais espaço, aplique uma pressão aqui nesse líquido e por meio do teorema de Stevin, né, a gente
fazendo uso dessa pequena altura, a gente determina essa pressão. Tudo bem? Então a gente tem uma relação direta entre a pressão e a temperatura, ok? O interessante é que esse termômetro, ele usa um ponto como referência. Qual é o ponto como referência? O ponto triplo da água, tudo bem? Então a gente vai ali no diagrama de fases, a gente encontra um valorzinho aqui, né? Um pouquinho além do 0 graus Celsius, já pré-definida essa escala termométrica, depois a gente fala sobre isso, ok? E aqui está o ponto triplo. O que seria o ponto triplo, então? É um ponto, ok, de valor para pressão e temperatura em que eu consiga determinar, eu consiga encontrar, né, água no estado líquido, no estado sólido e no estado de vapor, beleza? Essa temperatura aí, num ponto 3, né, a temperatura do ponto triplo vale 273,16 Kelvin, beleza? Bom, a temperatura relativa, né, ela vai estar trabalhando com a gente com uma temperatura qualquer sobre a temperatura do ponto triplo, igual a essa pressão, referente àquela temperatura, né, dividido pela pressão no ponto triplo. Tudo bem? E assim se faz, então, a relação para determinar a temperatura através do meu termômetro de gás a volume constante. Beleza? Sendo assim, essa temperatura vai ser, então, 273,16 vezes a pressão, aquela que a gente encontrou através do teorema de Stevens, sobre P3, que é a pressão, tudo bem, do ponto triplo. Isso aqui é uma definição provisória. Por que uma definição provisória? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Bom, se a gente for parar para analisar, se eu usar quantidades diferentes de gases, eu vou estar alterando o número de mols, e automaticamente, se eu altero o número de mols, eu também estou alterando os meus resultados. O que significa isso? Significa que isso não é um valor muito preciso e tão pouco confiável. Olha só, se eu usar N2, por exemplo, e for aumentando aqui, alterando as minhas respectivas quantidades, eu também altero a minha pressão, eu também altero muito a minha temperatura, então isso não é muito legal. Ok? Então, na prática, se eu reduzir muito o meu N, aí sim, se eu reduzir muito o meu número de mols, aí sim eu consigo ter um resultado consideravelmente decente, digamos assim. O que significa, então? Que a temperatura ela vai ser dentro de um limite para o meu número de mols tendendo a zero, ok? Daquela relação que a gente havia encontrado, 273,16 vezes a pressão, determinada pelo teorema de Stevens, sobre a pressão no ponto triplo. Beleza? O que significa isso? Simples. Significa que na prática o termômetro de gás é de difícil uso. Tá? Então ele é usado para calibrar outras temperaturas de referência, ok? Através de pontos fixos. Então a partir disso a gente precisa de outras escalas termométricas. Bom, fora criada a escala internacional, e temperatura faz parte, é uma das 7 grandezas básicas do sistema internacional, aqui estão todas elas, onde a temperatura está aqui, temperatura termodinâmica é medida em Kelvin, ok? Representado pela letra K maiúsculo. O que é a definição do Kelvin? Então é 1 sobre 273,16 da temperatura do ponto triplo da água. Olha que definição bacaninha, então, para Kelvin. Tudo certo? Bom, vamos em frente. E nessa história toda, as escalas termométricas trazem para nós, né, uma tradução do cotidiano científico para o nosso cotidiano social. Então, as escalas termométricas elas são conjuntos numéricos que fazem sentido para nós. Tudo bem? A gente define através de graus, né, os estados termodinâmicos dos gases, dos líquidos, dos sólidos, e a partir daí a gente tem uma noção melhor de natureza, a gente consegue descrever melhor, usando isso daí, um termômetrozinho. Beleza? Eu tenho um primeiro ponto fixo, que seria o meu ponto de gelo, eu tenho um segundo ponto fixo, eu chamo de ponto de vapor, ok? Então, para criar uma escala termométrica, primeiro, a gente escolhe, né, duas temperaturas fixas e de fácil reprodução, por isso é muito legal a gente usar o ponto de gelo e o ponto de vapor, ok? São valores conhecidos, ou pelo menos são condições conhecidas dentro da natureza, é muito fácil observar o gelo derretendo ou uma água vaporizando. Atribuímos valores numéricos e arbitrários a ele e depois dividimos isso em intervalos iguais. Beleza? Tudo certinho até aí, galera? Maravilha, então. Bora falar um pouquinho sobre as escalas. Vamos começar pela escala Kelvin. Ao contrário do que a galera pensa, o Lord Kelvin não se chamava Kelvin, ele se chamava William Thomson, ok? Ele viveu entre 1824 e 1907. Beleza? Essa escala também é conhecida como a escala absoluta. Tudo bem? Ela é utilizada no SI, e o primeiro ponto fixo corresponde a 273 e o segundo a 373, ok? Sendo então 273 o ponto de gelo da água
e o 373 o ponto de vapor para a água. E sua denominação é feita com o número seguido da letra K. Não tem o bolinha, ok? Não tem o grau. O Kelvin não tem essa nomenclatura com o grau, tudo bem? Bom, vamos lá. Se você der uma observada ali, eu tenho então 3 amostras de gases diferentes, tudo bem? Que correspondem a temperaturas iguais, porém a pressões diferentes aqui, ó. Dá uma olhada. Então, quando a temperatura vale 0 graus Celsius, tudo bem, nós temos pressões diferentes aplicadas aos gases A, B e C. E as inclinações também são diferentes. E aí o interessante é que se a gente extrapolar aqui, ó, a gente vai extrapolando, as 3 amostras tendem ao mesmo ponto, que é um ponto menos 273,15 graus Celsius. Que seria então a posição em que a minha pressão seja igual a 0. Pressão igual a 0 significa então que eu não tenho mais agitação. Se eu não tenho mais agitação, então essa seria a que a gente chama então de zero absoluto. O zero absoluto é também chamado como 0 Kelvin. Então o que é isso? Né? É um limite inatingível. Então é a temperatura mais baixa que poderia ser obtida. Isso é um valor teórico, que fique bem claro. Em laboratório é possível chegar a temperaturas inferiores a 1 nanokelvin. Beleza? Então 0,00000000001 Kelvin, tudo bem? É um valor que a gente consegue chegar lá no laboratório, mas ao 0 Kelvin a gente não consegue de jeito nenhum. Uma outra escala, essa é aquela que a gente usa constantemente, é a escala de Anders-Celsius, que viveu de 1701 a 1744. Ela é utilizada no Brasil, faz parte do nosso cotidiano. Era denominada como centígrada. Tá? O seu primeiro ponto corresponde ao 0, que é quando o gelo começa a derreter. Tá? E o seu segundo ponto a 100 graus, ao 100, que seria então o ponto em que a água começa a passar do estado líquido para o estado de vapor. Beleza? Sua denominação é feita com o número ordinal, ok? Seguido da letra C. Por exemplo, né, 0 graus Celsius, 15 graus Celsius, 30 graus Celsius e assim sucessivamente. E Fahrenheit, ok? Daniel Gabriel Fahrenheit, 1686 até 1736, é a escala utilizada nos Estados Unidos e em alguns países europeus. Tá? O primeiro ponto fixo corresponde a 32 e o segundo a 212. Tá? Sua denominação é feita da mesma forma que Celsius, porém utilizando a letra F, que indica Fahrenheit. Então 32 graus Fahrenheit, 130 graus Fahrenheit. Certinho? Bom, como é que a gente vai converter uma escala na outra? Imagina que eu tenho aqui um sistema de 2 termômetros. A gente vai estar trabalhando com variações sobre variações, com proporções. Então eu tenho o primeiro termômetro na escala X, um segundo termômetro na escala Y. E aí eu faço a marcação X e Y, então a temperatura que eu quero corresponder de um para o outro. Considero o meu primeiro ponto, tá? Meu primeiro ponto fixo, considero o meu segundo ponto fixo. E aí eu trabalho com as proporções. Dá uma olhada aqui. Isso aqui vai ser então meu x2 sobre x1, que é o que vem aqui embaixo, é o denominador, e y2 menos y1, que é o denominador do outro lado da igualdade. E aqui está então o x menos x1 e o y menos y1, que são os numeradores dos lados opostos da minha igualdade. Ou seja, ΔX por ΔX, ΔY por ΔY. Então, grande variação, pequena variação, pequena variação. Beleza? Vamos aplicar isso nas escalas que a gente conhece? Vamos lá. Então, aqui estão as minhas escalas. Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Aqui estão as minhas correspondentes, C, F e K. Então, indicando a temperatura no estado, na escala Celsius, na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Aqui são os meus primeiros pontos fixos, que seria 0 grau, 32 grau e 273. E ali estão os meus segundos pontos fixos, 100 graus, 212 graus e 373. O que eu sei então? Eu tenho aqui dividido em 100 partes, aqui em 180 partes e aqui em 100 partes iguais. E ali eu tenho as minhas variações, de tal forma então que a minha variação em Celsius, daqui para cá, né, sobre 100, seja igual a minha variação em Fahrenheit sobre 180, que é igual a minha variação em Kelvin sobre 100. O que significa isso? Vamos substituir as minhas variações então, vamos tentar melhorar isso daqui. Bom, primeiro eu posso dividir por
20 dos dois lados. Se eu divido por 20 dos dois lados, 100 dividido por 20 dá 5, 180 dividido por 20 dá 9, 100 dividido por 20 vai dar 5. Vamos lá. Chegando aqui. Vou repetir as minhas escalas e vou agora aplicar aquele delta que a gente havia falado agora há pouco. Na hora que eu aplicar aquele delta que eu falei agora há pouco, o que eu vou encontrar então? Aqui a minha variação grande, que são os denominadores, 100, 180 e 100. E aqui as minhas variações. C menos 0, que vai dar C, F menos 32, que vai dar F menos 32, e K menos 273. Substituindo, essa é a relação que eu encontro então. Esta é a relação entre Celsius e Fahrenheit. Essa é a relação entre Celsius e Kelvin. Essa é a relação entre Fahrenheit e Kelvin. Então aqui eu tenho as três relações numa só. É muito comum também você ver em outras, dependendo do material, no lugar de C, F e K, você encontrar TC, TF e TK. Temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit, temperatura em Kelvin. Ou θ. θC, θF e θK. Então o que seria o θC? Temperatura em Celsius, θF. Temperatura em Fahrenheit, θK, temperatura em Kelvin. Certinho? Vamos lá? O que eu faço agora? Bora testar. Vamos para um exercíciozinho. Diz assim, ó, uma temperatura indicada na escala Fahrenheit por um número que é o quádruplo da correspondente indicação na escala Celsius. Determine essa temperatura. Cara, a princípio esse exercício assusta um pouco, né? Mas, tá, vamos interpretar um pouquinho? Olha lá o que a gente tem aqui. Está me dizendo o seguinte, né, que a temperatura em Fahrenheit é 4 vezes a temperatura em Celsius. Isolando, a minha temperatura em Celsius vale a temperatura em Fahrenheit sobre 4. Fazendo a substituição na relação entre Celsius e Fahrenheit, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar então TF sobre 4 sobre 5, que é igual a TF menos 32 sobre 9. Fazendo a multiplicação em cruz, o que eu encontro? Bom, 9 vezes TF sobre 4 dá 2,25. 5 vezes TF, 5TF, 5 vezes 32, 160. 2,25 eu passo para o lado de lá dividindo, então eu encontro 640 sobre 11 graus Fahrenheit. Beleza? Cara, númerozinho esquisito, númerozinho chato. Se a gente for analisar um pouquinho, ele é bem próximo ali, né, do meus 58,18 graus Fahrenheit. Beleza? Para quem não gosta de fração, eu aconselho sempre a deixar em fração. Fração é vida. Costumo falar muito disso em sala de aula. Bom, vamos mais um? Em uma escala linear de temperatura X, a água congela a menos 125 graus X e evapora a 450 graus X. Em uma escala linear de temperatura Y, a água congela a menos 70 graus Y e evapora a menos 30 graus Y. Uma temperatura de 50 graus Y corresponde a que temperatura na escala X? Bom, a gente faz a relação, delta por delta, delta por delta, delta pequeno por delta grande, é igual a delta pequeno por delta grande, x menos 125, isso vai dar então x mais 125, 450 menos 125, isso vai dar então 575, 50 menos 70, isso dá 120, menos 30 menos 70, isso dá 40, 120 por 40 vai dar 3. 575 passa para lá multiplicando e o 125 passa para lá subtraindo. Beleza? E o resultado final será então 1600 graus X. Fechou? Esse era mais tranquilinho, esse era mais matemática, aplicaçãozinha de fórmula, certo? Galerinha, é isso aí. Pessoal, mais uma vez eu falo, dúvidas, sugestões, entre em contato comigo lá, @professor_Clayton, você me acha lá no Instagram, beleza? Obrigado por assistir até o final, estude, qualquer coisa pode entrar em contato comigo, belezinha? Falou galera, tchau, tchau, bons estudos!